Olá pessoal, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa, o nosso e vosso espaço para refletirmos assuntos bíblicos, teológicos, filosóficos e até mesmo históricos. Antes mesmo de nós começarmos ou de anunciar o tema do nosso vídeo, gostaria de agradecer a todos aqueles que têm se feito ou que têm dado aquele suporte ao nosso canal. São mais de 400 inscritos e nós estamos muito satisfeitos com o vosso suporte. De 2 semanas para cá, foram mais de 100 pessoas que se subscreveram ao nosso canal e contamos com o vosso apoio. Para você que tem assistido os nossos vídeos e ainda não é subscrito ao nosso canal, pedimos a você que dê aquele clique, subscreva ao nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que isso nos ajudará a crescermos. Bem, hoje nós vamos falar sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Na verdade, há muitas questões à volta de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo existiu de verdade? Ou foi um mito criado pelos primitivos? Será que Jesus Cristo nasceu mesmo de uma virgem? Ou também isso foi algo criado pelas pessoas? Então, hoje nós vamos refletir sobre a vida e obra de Jesus Cristo. E temos um amado aqui conosco, irmão Marcos Clemente, que nos vai ajudar então na reflexão desse tema. Marcos Clemente, que é membro da Igreja Metodista e também fundador e líder do Ministério Discipulados para Discipular. Ele também é formado em engenharia eletrônica e é alguém que já está na fé há muito tempo. Então, realmente temos muito que aprender do nosso irmão. Ademais, nosso irmão também é professor de teologia. Então, irmão Clementes, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Teu na Conversa. Obrigado, Gabriel. Saudações a todos os telespectadores do Teu na Conversa. Saudações de acordo com o fuso horário. É um prazer estar aqui com os irmãos para poder partilhar este tema que é desafiador, que é sensível, mas pela graça do Senhor nós vamos dar o nosso contributo. Muito obrigado por este convite. E como é que está? Como é que está a correr o dia? Tranquilo, graças ao Senhor. Uma correria daquela por conta do trabalho. Como podes perceber, a minha voz lá se vai, mas dá para contornar e gerir. Okay. Vamos aí. Amém. O que é que mais ouves quando se fala a respeito de Jesus? Quais são a maior objeção, por assim dizer, quando se fala da pessoa de Jesus Cristo? Bom, isso varia em função do próprio público-alvo, né? No seu cristão, tu tens uma percepção, ouves alguma coisa, e no seu dos descrentes outros, né? Geralmente no seu dos descrentes as pessoas tendem a desacreditar aquilo que o seu cristão tende a tornar público, conhecido a respeito de Jesus Cristo. Jesus afirmou certas coisas relativamente à sua pessoa e o cristianismo apregou a isso, mas os descrentes, né, alguns tentam analisar, mas outros trabalham no sentido de desacreditar a mensagem. Mas no seio cristão tem essa questão de que, dentre vários elementos apregoados por ele, afirmados por ele, uns suscitam algumas dúvidas, questões, e outros são simplesmente aceitos porque cabem na razão. Mas, de uma forma geral, ele diz o que ele diz ser, e no final, ou se crê ou se descrê. Pessoal, nós hoje vamos mergulhar em alguns subtópicos. Nós vamos começar falando sobre a historicidade de Cristo e depois vamos falar sobre a virgindade e assim por diante. Então, acho que para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo é necessário que tenhamos uma base para começar. Muitos alegam que Jesus Cristo não existiu, muitos alegam que Jesus Cristo é simplesmente uma lenda, se bem que nós temos relatos de
historiadores não cristãos que falaram sobre Jesus Cristo. Estamos a falar, por exemplo, de Flávio Josefo e outros que, ao longo dos seus escritos, mencionaram um Jesus histórico. Mas a pergunta que não se cala é: por que não há relatos contemporâneos da época de Jesus escrito por historiadores daquela época? Ou até mesmo artefatos. Exatamente, provas mais concretas. Na verdade, quando buscamos evidências históricas, artefatos relacionados a Jesus, nós não temos não só quando tem que ver a Jesus. Nós também não temos quando se pensa naquelas outras personalidades contemporâneas de Jesus, na época de Jesus, também não temos. E isso é por uma razão muito simples. E as pessoas questionam. Certamente. A pergunta é: mas por que não temos por exemplo, uma imagem? Porque as pessoas tendem a crer em algo em função coisas mais visíveis, de contato físico, certo? As pessoas questionam por que não temos uma imagem só a representar Jesus e isso ia resolver o problema todo. E algumas pessoas respondem: não, é porque na altura não tínhamos idades, não tínhamos imagens. Não é verdade, não é verdade essa resposta, porque já havia imagens. Se você ler as escrituras em Mateus 22, 21 em diante, você vai perceber que já havia imagens. Os fariseus aproximaram-se a Jesus e questionaram: é lícito pagar tributo a César, certo? Ao imperador. E Jesus pediu exatamente uma moeda. E ele questionou: olha, de quem essa efígie? Efígie é uma imagem estampada em algum elemento físico, ou mesmo até dinheiro. Porque já havia imagem de César lá. Ele disse: de César. Ele disse: então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E por que não temos, a questão é essa, por que não temos, por exemplo, uma imagem semelhante à de César, estampada em algum ponto, né, mais relacionada à pessoa de Jesus? Essa questão nos remete à seguinte análise. Primeiro é entender o próprio contexto sociopolítico na altura, no momento em que Jesus se encontrava. Jesus foi um judeu. Na sua pessoa, na sua humanidade, ele foi um judeu, pertenceu a uma nação. E na época em que ele viveu, os judeus estavam sob o domínio do império, que era o Império Romano. No entanto, quem ditava as regras tanto sociais como políticas, inclusive econômicas, era o Império Romano. E é importante percebermos que quando você olha para Roma, eles permitiam que os seus dominados praticassem as suas religiões, as suas práticas, desde que não infligissem as políticas romanas do Império. E dentre isso estava a questão da própria exaltação, estava a questão da própria elevação de qualquer entidade que fosse, né, tivesse a morar ou debaixo do império, do domínio do Império Romano. Quando você olha para a pessoa de Jesus, você tem que perceber assim: Jesus não foi uma personalidade, não foi uma entidade importante no seu seio social. Ele foi popular, isso é diferente. Jesus foi popular, Jesus foi conhecido, mas ele não teve algum impacto social no ponto de vista do Império Romano. Político, social, para que... Mas social teve muito. Sim, mas do ponto de vista romano, ele foi alguém, mais um moralista, mais alguém que contribuiu, mas não que fosse tido como uma personalidade, uma personagem, que tivesse sido considerado como alguém importante ao ponto de ser perpetuado a sua existência. No entanto, é lógico que você não vai ter aí uma imagem a representar Jesus em função disso, porque os judeus não podiam fazer imagens de escultura, em função da crença. Em função disso. Mas tu tens aí de César. Tu não tens também, por exemplo, de Caifás. Foi uma grande personalidade, tu também não tens a imagem dele. Assim como não tens a de Jesus. Indo um pouco mais para aqui, você tem alguns pontos, como por exemplo a coroa de espinho, que foi resgatado agora, na Catedral de Notre Dame, na França, mas que não diz muita coisa para quem está empenhado em querer desacreditar a existência de Jesus, não diz muita coisa. Então, o que é mais sábio, o que é mais inteligente fazermos? Recorrermos, se calhar, a algumas fontes extra-bíblicas para tentar trazer essa questão histórica, tentar provar
a existência de Jesus numa narração histórica. E nada melhor do que pegar alguém, por exemplo, que tem uma versão. Já que, se eu for cristão e contar essa história, a tendência será subentendido que estou puxando para o meu lado. Olha só. Então, quais são essas fontes extra-bíblicas? Ótimo. Permita-me, ainda bem que estou, permita analisar o grande homem conhecido, famoso, que é o Públio Caio Cornélio Tácito. Ele foi um senador e historiador romano. Vê algumas coisas que ele fala. Eu vou pegar o que ele fala e depois vou levar para a escritura para ver se há alguma concordância com a escritura, o que essa história narra. Vê o que ele diz. Quando ele escreveu suas obras no início do segundo século, como historiador, ele discutiu o devastador incêndio de Roma, aquele de 64 depois de Cristo, é famoso. A história conhece. Durante o reinado do imperador Nero. Vê o que ele diz. Nessa discussão, ele faz um paralelismo, ele faz uma questão paralela com Nero e cristão. Ele diz o seguinte: Nero culpando os cristãos pelo incêndio, Nero, ele cita lá nos seus ditos, Nero culpando os cristãos pelo incêndio sucedido, consequentemente, para livrar do relato de que havia iniciado o incêndio, claro, a acusação era para Nero, e Nero quis inverter a situação na narração. O que ele fez? Ele usou uma particularidade. Ele diz que Nero lançou a culpa e infligiu as mais cruéis torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristão, pela população, Cristo. De quem o nome cristão teve a sua origem, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério. Grave bem esse nome. Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilato. Então, o que aprendemos sobre essa declaração dele? Repare, o historiador Tácito, sobre as condições de Roma, em 64 depois de Cristo, uma vez que se tem em mente que ele não é amigo dos cristãos, ele teve uma aversão a essa população, vê algumas citações neste compêndio dele, relacionado à pessoa de Jesus e a essa classe. Alguns pontos. Eu tirei alguns pontos ali para trazer aqui que convém. Naquela época, um dos pontos, havia um grupo em Roma, apenas 3 décadas após a crucificação de Jesus, conhecido como cristão. Citou isso. Eles foram chamados de cristão por causa de alguém chamado Cristo, a forma latina de Cristo. Né? Cristo citou isso. O líder Cristo deles foi executado durante o governo do procurador Pôncio Pilatos. Isso é 26 a 36 depois de Cristo. E o reinado do imperador Tibério. 14 e 37 depois de Cristo. Agora vê como é que vamos levar para essa escritura. Repare que isso está sendo narrado num fato histórico universal. Alguém que tem uma aversão a essas pessoas, que o que convinha para ele era desacreditar. Ele citou Tibério, citou Pôncio Pilatos. Vamos lá para a escritura, vamos lá ver uma coisa. Quais são as convergências que é aqui nesse Lucas relato? 3, deixa eu ver se eu encontro aqui. Lucas 3, 1 a 2. Lucas foi um historiador. Certo? Certo. Foi um historiador, vamos falar, cristão, que converteu-se, embora não foi testemunha ocular, não andou com Jesus, mas converteu-se a posterior e narra. Agora vem a convergência. Tanto que fala o historiador que não é cristão e com o historiador cristão. Vê, Lucas 3:1. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lissanes tetrarca de Albino. Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Repare, ele cita, né, exatamente, e converge a citação do imperador na época de Jesus. Todos esses personagens estão aqui. Exatamente. Nós conseguimos perceber que só pelo fato de ser citado, já há uma evidência da existência da pessoa. Então, a preocupação não era exatamente se a pessoa é citada, mas era o que ele dizia ser. Então não havia nenhum problema entre convergir o que o historiador não cristão disse nos seus relatos e encontrar isso nos evangelhos. Então o evangelho converge com a situação desse historiador. Ok.
partindo dessa premissa de que alguns historiadores não cristãos fazem menção de Jesus Cristo, e conforme acabamos de ver agora, há uma convergência dos relatos apresentados tanto nas escrituras como desses autores. Mas há uma inquietação aqui, que é o fato de esses relatos aparecerem muito tempo depois dos acontecimentos. Isso não acaba tirando alguma credibilidade ao fato da existência de Jesus? Por exemplo, os evangelhos serem escritos após todos esses acontecimentos. Exatamente, os evangelhos serem escritos 30 a 70 anos depois, e também os escritos não cristãos serem escritos bem depois dos evangelhos. Gabriel, olha só, na verdade, já que a temática é vida e obra de Jesus, e tu tens com maior profundidade e detalhes nos evangelhos, já que o evangelho é que concentram-se naquilo que é a pessoa de Jesus. Perceba assim, os evangelhos, ou melhor, os evangelistas, não estavam preocupados ou concentrados em provar a existência de Jesus. Não estavam preocupados. Estavam preocupados em quê? E por quê? E porque não era questão no momento, não era a situação preocupante no momento. Você, se ler a Escritura, você vai perceber o questionamento sobre a existência de Jesus. Isso é uma questão de agora, é contemporâneo esse questionamento. Eles estão preocupados em provar, eles estão preocupados em dar sustentabilidade naquilo que Jesus disse. Percebe? Eles não estão preocupados em provar a existência de Jesus. Por quê? Porque não era motivo de preocupação, não era o questionamento do momento. Não havia questões sobre essa questão da existência ou não de Jesus. Eles estão preocupados nos evangelhos, estão focados no evangelho em provar às pessoas aquilo que Jesus falou sobre si. Por quê? Porque a questão da existência de Jesus era um fato, as pessoas dominavam. Assim como nós lemos, né? O historiador citou a crucificação de Jesus, os feitos de Jesus caminharam, ecoaram por todas as partes. Então as pessoas sabiam. Inclusive a crucificação. Era impossível crucificar alguém e aquilo não virar, não virar o comentário do momento, percebe? Da sociedade. Por isso é que, se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que quando eles pregavam, era sempre no sentido de tentar buscar antecedente, relacionar a pessoa de Jesus e depois contextualizar como? Aquele que vocês negaram, aquele que vocês viram, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês entregaram a Pilatos, é desse que nos falamos. Percebe? Eles não estão a tentar provar a existência, mas estão a trazer elementos, estão a trazer bases para provar aquilo que Jesus mostrou ser. Então, isso não era o problema dos evangelistas, não estavam focados em querer provar a existência, porque vamos chegar ali, vamos chegar lá. Não é possível compreender o que ele diz ser se não for pelo poder da fé. Gostaria de matar uma curiosidade que, na verdade, pode ser pergunta dos nossos internautas que estão aí do outro lado. Por que o Novo Testamento omite a vida de Jesus dos 12 até perto dos 30 anos de idade? Essa é uma objeção que muitos levantam. Por que o Novo Testamento não fala quase nada, ou mesmo absolutamente nada, dessa faixa etária de Jesus dos 12 até 29, 30 anos de idade? O que ele fez ao longo desse período? Gabriel, uma questão desafiadora, né? Mas é assim, pensa assim. Isso é por causa da própria especificidade, a razão de ser dos próprios evangelhos. Repare, são quatro evangelhos. Eu estou a cingir muito nos evangelhos porque eles estão focados exclusivamente a vida e obra de Jesus. Então eu estou a pegar eles. Embora as cartas e outros mais contribuíram. A própria especificidade dos evangelhos. Os evangelhos são 4. E todos eles concentrados na mesma pessoa. A verdade é que eles foram dirigidos para entidades diferentes e com propósitos diferentes. E à medida que eu vou dirigir para entidades diferentes, destinatários diferentes e propósitos diferentes, eu vou me focar exclusivamente naquilo que me levou a escrever tal carta, ok? Tendo em conta o meu objetivo. E é pela especificidade. Imagine, os evangelistas estavam concentrados em narrar,
elementos que estão ligados à obra redentora, à salvação, que era o foco. O que é que isso tem a ver com, por exemplo, em sabermos que ele parou, lavou as suas sandálias e estendeu? O que é que isso tem a ver, por exemplo, com a questão de que, olha, e ele foi, por exemplo, fazer a necessidade maior ou menor? Não era o foco, percebes? Então, você tem a vida de Jesus, dos 12 anos, ele fala dos 12 anos porque houve uma ação que está diretamente a contribuir para o plano de redenção. Mostra Jesus aí a começar o seu ministério, embora assim de forma esporádica, mas começou. E depois você tem dos 30 em diante, onde ele começa efetivamente seu ministério. Então, os evangelistas estão preocupados, estão concentrados em narrar, em registrar elementos que contribuam para aquilo que Jesus é, porque a questão de Jesus não começou no Novo Testamento. É anterior ao Novo Testamento, percebes? O Testamento é acordo, é pacto, é tratado. Então, Jesus estava a vir para cumprir certos elementos. Então, eles precisavam concentrar em narrar aquilo que estava ligado ao plano de redenção. Isso não quer dizer que Jesus não cresceu como um homem. Não quer dizer, porque diz que o menino crescia em estatura, graça e conhecimento. Isso entre Deus e os homens, percebes? Mas o fato é a especificidade do próprio Evangelho. Os Evangelhos estão preocupados em salvar, em redenção, em mostrar quem Deus é e quem é um homem. Ou seja, provar a pecaminosidade do homem e provar Jesus como Salvador no meio desse problema. Então, tudo que é narrado, parábolas, contos, tudo, devem convergir e contribuir para aquilo que é a missão. E isso está claro. Lembra? João disse assim, o Evangelho de João, acho que no capítulo 21, verso 25, diz assim: muita coisa Jesus fez. Não foi registrado tudo, porque se nos concentrássemos em registrar tudo, até porque eles escreveram por duas razões, inspiração e revelação. Se nos concentrássemos em registrar tudo, ponto por ponto, não haveria livros suficientes, percebes? Então, ele assume que nós resumimos. E entenda aqui, você acha que tudo que está registrado sobre o milagre de Jesus é tudo o que ele fez? Não. Embora nos milagres, há coisas que ele fez não foi registrado. E como é que terminam os evangelhos e tudo mais? Após a ressurreição, embora lá no fim. E Jesus ainda fez muitos outros milagres e sinais, tudo mais, mas não disse que tipos, percebe? Então, é por causa da concentração e do propósito de existência dos próprios evangelhos. Só por essa razão é que você não encontra ali detalhes, por exemplo, o que é que ele fez naquele período tudo mais, ok? Mas ele está concentrado na missão, e a missão é efetivamente, dos 12 resistou por causa daquela ação no templo, e dos 30 em diante, porque ele começou efetivamente ao seu ministério, batismo, e depois apresentar-se publicamente naquilo que ele era. Embora já teve consciência desde a infância, ele já sabia quem ele era desde a infância, mas efetivamente foi apresentado a partir dos 30 anos. É ali onde os evangelhos se concentram. É isso que salva o homem. Não detalhes mínimos. Não é que não seja importante, mas não era o foco dos evangelistas em querer provar os seus ouvintes. Então, nessa primeira parte, praticamente fez uma apresentação do Jesus histórico, mostrando os argumentos bíblicos e extra-bíblicos, mas há aqui um ponto que praticamente é inevitável. Do ponto de vista histórico, quase que é assim, difícil crer que Jesus nasceu de uma virgem. Então, como é que nós vamos fazer essa ligação do Jesus histórico e o fato dele ter nascido de uma virgem? Será que é concebível mesmo para uma pessoa que ainda não é cristão ter que imaginar que Jesus nasceu de uma virgem? Quais são assim, os argumentos, se calhar teológicos ou filosóficos, a se usar para provar o nascimento virginal de Cristo? Gabriel, olha só, a quando da sua questão você usou um termo importante a ser observado, concebível, percebes? Primeiro é que esta propação de nascimento virginal já nos remete a algo sobre-humano, algo incomum, algo além da experiência e da capacidade humana, percebes? Então estaríamos diante de um milagre. Sim, por que eu faço essa pergunta? Muitos desacreditam na pessoa de Jesus Cristo pelo fato mesmo, primeiro, dele ter nascido de uma virgem, depois, conforme vamos falar mais adiante, ascendeu aos céus, ressuscitou. Então todos esses milagres fazem parte de um pacote que muitas pessoas utilizam
para negar a existência de Jesus. Eis aí o valor da crença neste fato, nesta narração, percebes? Porque se fosse óbvio, como é qualquer coisa que o irmão Marcos faz, que o Gabriel faz, né, que qualquer um faz, isso não tinha nada de extraordinário ali, e muito menos de remeter aquilo à transformação, percebes? Quando alguém desacredita o nascimento virginal, essa pessoa não deve ser desdenhada, deve ser compreendida porque ele está simplesmente dentro das suas faculdades mentais, percebes? Dentro do seu limite racional, percebes? Porque se tivermos que pegar só a razão para entender esse fato, você não chega a essa compreensão, percebes? Não cabe na mente humana. E olha só, curiosamente, paralelamente a esta questão, você tem, nós falamos há pouco de São Lucas, percebes, né? São Lucas. E Lucas repare que... médico. Tu estás a falar de um médico, historiador. Lucas não andou com Jesus, não foi testemunha ocular, percebe? Ele converteu-se mais tarde. E pela ação que nós cremos, né, divina, ele escreve em função dos contos, aquela que você fez, em função de contos, e em função da fé, ele acreditou em alguma coisa que era até contra os seus princípios em termos de, vamos falar, científico. Imagine que Lucas é um médico e tem de convencer as pessoas, tem de narrar que uma virgem deu à luz. Como ele foi olhado, percebe? Certo. Pelos seus colegas. Este facto é narrado por um médico, Lucas. E a ciência crê totalmente diferente do que é narrado, ok? Jamais uma virgem é capaz de dar à luz, né, ficar grávida. Isso a ciência não explica, não pode, é inconcebível, ok? Na mente, na razão, naquilo que é o experimento científico. E é um médico que está na raiz, Lucas. Obviamente, Lucas foi observado pelos seus colegas e tido se calhar como louco. Então, qual é a razão de ter escrito isso? Fé. Ele teve de crer, percebes? E nessa questão, vamos analisar algo muito importante. E eu quero já aqui trazer elementos que também é importante trazer aqui, essa questão das palavras bíblicas, de traduções e tudo mais, porque não somente descrentes estão a nos ouvir nesse exato momento, mas também crentes, percebes? Exato. E as questões que giram em torno disso é a questão da própria tradução, de virgem e tudo mais, para desacreditar, né, desacreditar da possibilidade de Maria ser virgem ou não. Ok. Por exemplo, disse que a palavra no original usada no hebraico é alma, né? Alma e alma não necessariamente é uma virgem, traduzindo para português, ok? Então, há relatos de que foi mal traduzida essa palavra, podia ser uma outra coisa que não ser virgem. Sim, as pessoas geralmente dizem que a palavra foi mal traduzida e que seria uma mulher jovem e não necessariamente virgem aí. Isso é verdade. É verdade pelo fato de que a palavra exata, a palavra no hebraico que dá exatidão na tradução. Tá bom. A palavra... Pode pegar água. Ok. Obrigado. A palavra que traduz virgem com exatidão, sem dar essa abertura, essa possibilidade de outras aplicabilidades, preciso ver. Deixa eu só ver aqui, eu fiz aí uma pesquisa no hebraico. Betulá. Betulá. Betulá é a palavra no hebraico que traduz unicamente virgem. Ok? Agora, quando se fala de alma, tu tens abertura, tu tens ali a abertura no sentido de ser, traduzido literalmente como uma jovem, ok? Que pode ser ou não virgem. E qual é o termo que foi utilizado no Novo Testamento? Betulá ou alma? Alma. Okay. Percebes? Alma. Você pode dizer, há essa possibilidade. Podia ser simplesmente só uma jovem e não ser virgem. Mas já que alma não é somente mulher jovem, mas também há contextos que admite
jovem, virgem, como podemos olhar para o autor tradutor e tentar correlacionar isso a partir do contexto? Okay? Uma palavra, quando tem muita aplicabilidade, ela pode ser entendida pelo seu próprio contexto. O que nos garante que se calhar foi bem traduzido? Olha só, por uma simples análise que eu quero levar para si, pela própria análise lógica, partindo do texto bíblico. Repare que o nascimento virginal foi uma profecia, certo? Em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz que a virgem conceberá, certo? Certo. E dará luz a um filho, e o seu nome, né, será chamado, está tudo mais. Mas diz aí que isso servirá de sinal. Perceba? Este facto, este acontecimento servirá de sinal. E vê só uma pergunta lógica. Vamos traduzir ao mais simplesmente para uma jovem e que não é virgem. O que tem de extraordinário, o que tem de sinal ou de maravilhoso em uma mulher jovem que não é virgem dar à luz? Perceba? O que tem de sinal? Diz que esta ação da virgem conceber, né, a entender do virgem, de conceber, servirá de sinal. Para ser um sinal tem de ser alguma coisa incomum. O que é comum? Uma mulher jovem dar à luz. Isso é comum, isso não tem sinal, não tem nada extraordinário de chamar a atenção ali. Só tinha de ser uma mulher virgem a dar à luz para ser algo extraordinário, para servir de sinal. Percebe? Então, começa a se perceber que há alguma coisa ali a mais nesta mulher jovem, nesta ação dela, para que sirva de sinal. E isso é ratificado pela própria Maria. Olha só, Lucas capítulo 1, verso 34. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto isso, pessoal, se está a gostar do vídeo, vai subscrevendo ao nosso canal e também comente. Caso foi dito alguma coisa que não foi bastante clara, então vai questionando, que o nosso irmão terá bom gosto em responder as questões na seção de comentário no YouTube. Pois, dizíamos que alma pode ser traduzido tanto como uma jovem só, que pode ser virgem ou não. Dá essa abertura de aplicabilidade, ok? A única palavra que não dá abertura para aplicabilidade em virgem é betulá. Quando betulá é usado, é unicamente virgem, ponto. Alma pode ser, dependendo do contexto, tanto uma jovem só ou uma jovem virgem, ok? No contexto, partindo do início, lá da profecia de que esta ação de uma mulher conceber vai servir de sinal, para que fosse um sinal, algo chamativo, algo de chamar a atenção e pensar, calma aí, o que está acontecendo? Como se fosse um milagre, só tinha de ser uma virgem, pela razão, para fazer sentido na razão. Virgem, porque não tem nada de sinal, de extraordinário, uma mulher comum, que não é virgem, ficar grávida, não tem. E vê, Maria vai falar disso. Vamos supor que aquilo é profecia. Ah, não, aquilo é profecia, tudo mais, o que é que garante? Então vamos ouvir da própria Maria. Olhe só para Maria, quando o anjo se dirigiu a ela. Você pode ver isso em Lucas, né, no historiador Lucas. Mais uma vez. Lucas, no capítulo 1, verso 33 a 34, quando o anjo aparece a Maria para anunciar exatamente aquilo que foi previsto, quando ele diz que ele vai conceber tudo mais, ele fala assim, no 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. E veio o 34, a reação de Maria. E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que eu não conheço varão algum. Em outras traduções, visto que eu sou virgem. Não conheço varão. O conhecer aqui é de desposar, coabitar. Como é que isso vai ser possível? Entende? Como é que será possível? Até a própria Maria não percebe, não entende. Ele é a autora da ação, percebe? Como é possível isso, se eu sou virgem? Entende? Eu nunca me deitei com varão algum, não conheço. Como será possível ficar grávida desse anúncio, se cumprir em mim, se eu nunca me relacionei, percebe? E a resposta do anjo é forte. Para aí, mais uma vez, confirmar o sinal. Vê só. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E no 36, ele vai buscar um elemento para Maria entender que o que está acontecendo ali é um milagre. Ele fala o seguinte, também a tua prima Isabel, sendo estéril,
Estás a ver? Por que ele foi buscar esse assunto no momento? Para entender, para levar a Maria a perceber que o que vai acontecer aqui é algo extraordinário. Estás a perceber? Não assusta. A Isabel, a tua prima, percebe? Ela também era estéril, está grávida, já está no 6º mês. Exato. Percebe, né? Está grávida, está no 6º mês. Percebe? E depois, como é que ele termina a conversa? Porque para Deus nada é impossível. Então, repara só. Ainda que você diga, traduzido mal como não. Esse texto remete que ela foi virgem pela própria conversa. Percebe? Pela própria reação de Maria e pela própria ação do anjo. Para Deus nada é impossível. O que é que tem de extraordinário em uma mulher que não é virgem conceber? Não tem nenhum de extraordinário. Mas agora, quando você falar para Deus nada é impossível, é porque ele vai fazer alguma coisa incomum. E isso serve de sinal. Quando uma virgem que não conhece, né? Obviamente não conhece varão algum como Maria se pronunciou ali, fica grávida, serve de sinal para Deus. Para o homem não entende, para a própria Maria era impossível, para quem está a ouvir é impossível, mas o anjo disse, para Deus nada é impossível. Assim como a Isabel já está no 6º mês, porque era estéril, você não sabe, né? Era estéril. Você também, sendo virgem, você vai ficar grávida. Porque para Deus é possível isso. Irmão Marcos, mudaria alguma coisa se o nascimento de Jesus fosse de forma ordinária? Qual é o significado teológico desse nascimento virginal de Cristo? Por exemplo, muitos dizem que, por exemplo, Maria provavelmente esteve grávida de um homem, mas em função da cultura da época que era rígida, ela teve que inventar uma história para não ser acusada e apedrejada. Será que mudaria alguma coisa se o nascimento de Jesus Cristo fosse mesmo de forma ordinária? E qual é o significado teológico desse nascimento virginal? Na verdade, Gabriel, mudaria tudo. Mudaria tudo. Por uma simples razão. Se Jesus nascesse de uma forma ordinária, como qualquer um nasceu, como você nasceu, como eu fui nascido, isso ia significar que ele seria um homem como qualquer um outro, perdido em seus pecados, percebes? Impotente de salvar-se, como você e eu. Por quê? Porque se ele não nascesse da forma como nasceu, a única forma seria do jeito que você e eu fomos nascidos, e isso lhe remeteria a ter a mesma condição que nós temos, por causa de alguma lei imutável, que é a questão da herança a partir do primeiro homem, Adão. Percebes? E quando você tem a herança a partir do primeiro homem, Adão, você acarreta consigo não simplesmente as limitações desta, obtida a partir da queda, não só, mas também a questão do próprio pecado imputado. Vamos ver mais tarde, isso foi resolvido na cruz, sim, mas houveram 3 elementos que nós herdamos de Adão e que foram resolvidos de forma, na cruz de forma tríplica. Okay? Mas essa herança só é transferida para homens e não mulher? Por que eu faço essa questão? Porque Jesus nasceu de Maria. Certo. E pela tua explanação pode dar a entender que Maria não tinha pecado. Sim. Se o pecado foi transferido para as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e Jesus nasceu da Maria, acho que há aí uma conexão também da transferência do pecado, de forma natural. Quando se fala de natureza pecaminosa, vai além apenas da composição do corpo, percebes? A natureza pecaminosa não é a carne em si, mas é a própria essência, né, humana. Olha só, o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Romanos capítulo 5, para entendermos essa questão. O verso 12. Ele fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, certo? Certo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. A grande questão é que quando
todas as pessoas que nasceram depois da queda, por este elemento de geração de gâmeta masculino, feminino e tudo mais, acabaram tendo consigo aquilo que é a natureza completa humana, terrena, ok? Qual é a forma de quebrar isso? A forma de quebrar isso seria alguém que viesse, ok? Que tomasse essa carne, mas que não nascesse desta linhagem ordinária, conforme a tua questão. Por isso, a questão do nascimento virginal. Para quê? Para cumprir a primeira missão da encarnação, ok? Precisa de uma mulher, exatamente para obter a carne, para ser físico, mas precisava da ação do Espírito Santo para salvaguardar essa questão de ser homem e ter a parte divina para segurar a parte humana, para que, ainda que tivesse na carne, vivesse sem pecado. Então, Jesus nasceu como você e eu, sem ter a ação ou uma outra natureza junto à sua humana, seria igual na sua plenitude a si e a mim. E isso ia remeter o quê? Ia remeter esse elemento. Por isso é que quando você olha para as Escrituras, você vê Jesus não na linhagem de Adão. Aliás, ele é apresentado como o segundo Adão. Logo, com o nascimento de Jesus, passou a ter duas linhagens. Adão, terreno, o primeiro homem, e Jesus, o segundo. Depois disso, o Adão veio do pó. Ok? Veio do pó, e nessa linhagem, todo mundo que vem através dessa questão de relacionamento homem e mulher é da linhagem de Adão. Mas o segundo não, veio de cima, percebes? E o anjo deixou isso bem claro. É assim, o que vai acontecer em si, Maria, é a virtude do Espírito Santo. O que vai acontecer é que essa pessoa não vai vir daqui de baixo, nem nada. Essa pessoa virá de cima e será dado. E essa ação vai ser possível porque o Espírito Santo vai superentender essa ação. Percebe? Essa ação será superentendida pelo Espírito Santo. Esta pessoa virá de cima, porque já existe essa pessoa. Virá de cima e vai estar no teu invólucro só apenas para ter a natureza, ou seja, a ter a carne, o físico. Mas é o Espírito, é o próprio Senhor, é o Emmanuel, que será convosco. Então, mudaria tudo se Jesus não nascesse neste formato de nascimento virginal, mas se viesse da linhagem de Adão como qualquer um. Mas nessa vertente, qual é a necessidade, por exemplo, da genealogia de Jesus ter que passar por José, uma vez que José não foi o pai biológico de Jesus? Mas quando você fala de genealogia de Jesus, José, qual José se refere? José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Primeiro, tu tens algumas nuances, mesmo dentro daquilo que é a questão de lei judaica. Imagine só, Jesus podia ter vindo uma mulher, sim ou não? Já parou para pensar nisso? Já. Mas aí teria outras nuances. Sabe por quê? Porque primeiro é que as mulheres no contexto judaico não são valorizadas como tal. Inclusive nem são contabilizadas. Percebes? E nem têm expressão, nem têm voz. Percebe? Então, há uma questão muito poderosa e há um interesse de preservar, inclusive, a própria ação de Jesus enquanto missão na Terra para salvaguardar essa questão de vir como homem. Percebes? Então, ele pode ter visto como uma mulher vindo ali, eu e a mulher e tal, tudo mais tá. Mas pelo seu próprio contexto, até porque ele foi judeu, nunca esqueça essa questão de que ele foi judeu, que é nacionalista judeu, e ele só teve as aberturas que teve no começo da sua missão, porque não esteve limitado às questões políticas, né, relacionadas às mulheres. Porque para o judeu é contabilizado o homem, percebes? O homem é contabilizado, o homem é válido, a mulher, se diríamos assim, é um instrumento de serviço, percebe? Não tem valor nenhum, não pode ser contabilizada no censo e tudo mais. Então, ele veio exatamente neste elemento para salvaguardar também essa questão judaica, percebe, né? E outra, essa linhagem de Jesus está lá, tudo mais, porque foi preservada a partir das próprias tribos. E Jesus assumiu vários títulos, e um deles é a questão de filho de Davi. Por que tem que assumir o título de filho de Davi? Ok? Isso está relacionado a alguma questão divina? Não! Quando você relaciona assim, Jesus a Davi, isso está relacionado exclusivamente à sua missão como judeu. Percebes? Porque o reino de Judá foi prometido que não teria fim. Percebe? E o primeiro rei aceito como tal foi Davi. Então Jesus tinha de vir na linhagem de Davi para ser aceito como rei, sentar no trono de Davi.
percebe? Por isso ele assumiu como filho de Davi. Isso não lhe relaciona à questão divina, mas é a missão messiânica. Se ele não viesse na linhagem de Davi, jamais teria legitimidade de sentar no trono de Davi. Percebe? Então, os elementos nas Escrituras em Jesus foram numa forma de incidente para se cumprir e não gerar ali um constrangimento, inclusive social, da própria nação. Percebe? Então, por isso ele assumiu vários nomes. Por exemplo, quando se identifica como filho do homem, é para assumir alguma coisa, ele dá legitimidade a alguma coisa, filho de Deus, de legitimidade a alguma coisa, e filho de Davi de outra. E nesse aspecto de filho de Davi, é justamente, ele tem que obedecer uma linhagem, percebe? E essa linhagem tem que ser bem definida, para que, reparem, Mateus, que fala muito de linhagem, está escrevendo para quem? Para os judeus. Judeus, exato. Percebe? E os judeus são quem? Que rejeitaram Jesus como Messias. E repare que o Evangelho foi escrito após a morte. Exato. Eles disseram o quê? Nós não temos rei a não ser César. Percebe? Rejeitaram literalmente Jesus como Messias, porque Jesus veio para ser rei dos judeus. Ele veio para os céus. Percebe? Então, houve necessidade de Mateus, para provar que Jesus era o Messias, narrar a genealogia, porque isso daria aos judeus uma visão. Não é impostor. Realmente é legítimo. Olhando bem a questão de tribos e tudo mais, olha, ele está a cumprir, então ele merece sentar ali. Realmente ele é o filho de Davi, percebe? Por isso é que na genealogia são citadas pessoas a partir do Antigo Testamento, para fazer uma ligação entre a aliança antiga e nova, para que ele fosse analisar, não é impostor. E isso termina como? Termina por Pedro. Repare que Pedro, quando pregou sobre Jesus, ele falou o quê? Olha, os nossos antepassados viram, disseram, Davi falou e tudo mais. Ora, vos apresentamos ele. A pregação era assim. Isso que eu disse, não estavam a pregar para provar a existência de Jesus, mas para provar o que ele afirmou ser. Era pegar desde o passado para trazer no presente, para o seguinte: cumpre ou não cumpre? Cumpre. Então é digno de estar aí. Essa é a razão de cada elemento lá no... Até a Rabi entra, percebe? Percebes, né? Então... Porque Jesus falou, as Escrituras testificam ao meu respeito. Tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento estava a contribuir para chegar no plano de redenção de Deus. Deus não trabalha fora de... Há um plano. Você pode se desviar nos textos bíblicos, mas tudo está a cooperar para um plano. E essa linhagem vem ali exatamente para trazer essa ligação em torno de Jesus. E essa questão da virgindade, ou do nascimento virginal de Cristo, faz uma ligação perfeita com aquilo que é a impecabilidade de Jesus Cristo, tal conforme já mencionaste na tua abordagem, e é neste ponto agora que eu gostaria que nos focássemos, a impecabilidade de Jesus Cristo. Mas antes mesmo eu gostaria que comentasses um pouquinho, porque fala-se, por exemplo, do Concílio de Niceia, que ocorreu no século IV, onde postulou-se que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas a minha questão é, será que os cristãos do primeiro século já tinham essa concepção de Jesus, que era 100% Deus e 100% homem? Ou foi uma construção da igreja para então se aliar com seus interesses religiosos? Olha só, Gabriel, falaste de concílios, e isso acontece mais no céu cristão. As pessoas, quando ouvem falar de concílios, a primeira coisa que vem em mente é os concílios forjaram, os concílios... Pense assim, os concílios não sentaram e criaram textos bíblicos. Eles não sentaram e criaram doutrinas como um tal. Já se pregava coisas, já se ensinava coisas a respeito de Jesus, percebe? Uns bem, outros mal, mas já se falava que era Jesus. Já haviam vários temas a serem ensinados na comunidade. Concílios são de agora, mas você perguntou muito bem. As mensagens não, percebe? As reuniões de concílio são recentes, mas as mensagens não. A grande questão é que os concílios passaram a existir por conta mesmo disso. O que é que se ensina? Percebe? O que é que se prega a respeito dessa pessoa e qual é a base? Então, vamos analisar para ver se tem validade, se tem respaldo. E ali surge o elemento que os cristãos entendem de teste de canonicidade. Percebe? Tentar ver se tem algum respaldo, inclusive profético, se foi usado pela igreja primitiva e tudo mais para passar no teste de canonicidade. Então, os concílios não traçaram as coisas tal como se vê, mas sentaram para alinhar
o que se prega e como deve se analisar, se deve ser aceito. Ok. Diante dessa pergunta, você tem que ir para alguns textos e saber assim, como Jesus se apresentou, como as escrituras em si, Apresentaram o Conselho encontrou as escrituras, certo? Certo. Como as escrituras em si apresentaram esta pessoa e dentro daquilo que é a análise, a construção e a interpretação, dá para crer naquilo que o Conselho aceitou como verdade ou assumiu, catalogou como verdade, e você tem essa liberdade de falar o seguinte, não, eu acho que o Conselho de Nicéia aqui esteve mal, por exemplo, com base no texto bíblico, mas o que determina não é o concílio em si, é o texto bíblico. Ok. Você usou o tal elemento de nascimento virginal, tudo mal. Há uma razão de ser para o nascimento virginal, ok? Que já falou, certo? Já, sim. Exato. A razão de ser é a questão da própria encarnação. Encarnação. O nascimento virginal foi só o meio para a encarnação. E a encarnação é exatamente o quê? É Deus tornando-se homem, assumindo a forma de homem. E quando você vai pegar as escrituras, desde o anúncio do próprio anjo, ok? Já remete a isso, pelo próprio nome Emmanuel, Deus conosco, ok? Ele está a anunciar, por exemplo, um menino. Antes disso, pega no Antigo Testamento. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ok? Há uma razão de ser para ter que anunciar menino e filho. Não é redundância. Qual é esta razão de ser? Exatamente. Percebe? Como se assume duas naturezas em uma só, que vamos já entrar daqui a pouco, você percebe que, quando ele fala um menino nos nasceu, realmente foi a Maria quem nasceu o menino Jesus. Percebe? A Maria segurou a parte humana de Jesus. E o próprio Pai a parte divina. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Repara, filho não nascido, menino nasceu, o filho foi dado. E você encontra vários textos na Escritura. Deus deu, Deus enviou, gerado do Senhor. A Maria nasceu o menino Jesus, mas o Filho de Deus foi dado. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Parte divina. Essa é parte divina. Logo, os teólogos bíblicos encontram termos para apenas identificar esses elementos. Tu olhas, por exemplo, para aquilo que é a questão de como assim um Deus transformando-se em carne. Percebe? Deus é espírito, como assim assumindo a forma humana? A teologia chama isso de kenosis. O termo está lá na escritura? Não, mas pega agora a base. O que é kenosis? É tido como a autolimitação ou esvaziamento. E não só o fato de ser espírito, mas as escrituras apresentam Deus como sendo imutável. E quando se fala, por exemplo, que Jesus é Deus, e Jesus teve que nascer, crescer, morrer, ressuscitar, ascender, e agora vive e reina nos céus com um corpo físico, não é em si uma mutação? É exatamente aí. A tua pergunta é, os cristãos primitivos já tinham essa concepção? Repare. Essa dúvida de quem realmente era Jesus surgiu até no coração de quem andou com ele. De quem andou com ele. Essa questão de, mas quem realmente é essa pessoa? Percebe? Isso não é uma questão só de agora. É uma questão até de quem andou, de quem foi testemunha ocular. Por quê? Porque assim como você não tem da parte da pessoa assumindo diretamente eu sou isso, que é a parte de ver nós queremos entender Deus, também não tem ele negando. Mas tem ações que provam ser uma ou outra e você tem que crer numa ou outra. E tem o texto de Mateus 17, onde Jesus parou e chamou os discípulos para fazer uma pergunta, diagnóstico mesmo. Ele chamou os discípulos e disse assim, já que estamos a procurar saber acerca de Jesus, parte dessa questão, vem, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Em outra palavra, você pode entender assim, o que é que a mente humana, a razão humana percebe acerca de mim? Qual é a conclusão que eles têm? Percebes? Ele perguntou propositadamente. Perguntou por quê? Porque os discípulos também andavam. Lembra que várias vezes ele mandou, vão à praça e tudo mais. O que é que os homens lá fora dizem lá? Quando vocês amam, o que é que lá fora vocês falam acerca de mim? O que é que para as pessoas quem eu sou? Vai perceber isso? Essa pergunta que nos remete sentado aqui e que faz a história girar. Quem realmente eu sou? Para as pessoas, falem o que vocês ouvem.
Eu disse, não, uns dizem assim, você é um profeta. Eu, quando andei aí, ouvi que és um profeta. Fantasma. Se já está óbvio, não está óbvio que eu sou um homem. Percebe? A questão ali é que Jesus queria perceber se agora que eu mostrei, agora que eu falei, agora que eu fiz, será que eles já percebem profundamente quem eu sou? Ou seja, a compreensão deles já vai além do óbvio. Para vocês, quem eu sou e para vocês. E aí Pedro disse assim, olha, não, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. De Deus vivo. Esse termo Filho de Deus é a resposta. Porque se você relaciona isso, Filho de Deus, a igual qualquer filho que você e eu sou, você vai entrar no invulgo humano só e vai se perder, porque ali depois vai ver essa questão, traz o Pai, vai perceber. E é nesse ponto mesmo onde eu queria que você explicasse, traz o, pai, o Filho de Deus. Exatamente, traz o Pai, não. Mas esse termo de Jesus, Filho de Deus, diferente do que muitos cristãos pensam, de que ele tornou-se filho na encarnação, é um tipo de relacionamento eterno com o Pai. Percebe? No judaísmo, o termo pai representa uma autoridade máxima. E o termo filho é alguém que se submete a uma autoridade. E o termo espírito pode ser um mediador. Repare, o relacionamento de Jesus, e essa é a questão, o relacionamento de Jesus com o Pai de eternidade a eternidade sempre foi de pai para filho. Sempre. E nada tem a ver com criação, nada tem a ver com encarnação, mas é um relacionamento eterno de poder dentro da própria Trindade, por autolimitação. É ali onde eu disse, daqui não existe. E isso foi decisão do próprio Jesus. Não quer dizer que ele é inferior. Percebe? E esse problema aqui dos crentes em perceber quem realmente é Jesus parte dali. Mas calma, estamos a lidar com um homem. Estamos a perceber que está a comer, que está a chorar, que está a dormir, está a beber. Como assim? Por outro lado, nos mostra algum elemento que transcende isso. Percebes? E apóstolo Paulo, repare, embora os evangelistas, foi no princípio, no convívio, tu és o Cristo, Pedro. Sim. Não ignora quem falou que eu sou batista. Isso que você falou também não veio de si. Você vai perceber, né? Não ignora quem pensou que eu sou João Batista, ou sou um profeta qualquer. Até o que você falou veio revelado não da parte do sangue. Você vai perceber, é uma compreensão que transcende para você ver além do óbvio. O apóstolo Paulo traz essa compreensão em revelação. Em Filipenses, quando ele fala da auto... Vamos lá, deixa eu ver. Pessoal, enquanto aqui o nosso irmão vai procurando o texto, estamos aqui a falar sobre Jesus Cristo, aquele que é o personagem mais falado, mais comentado, mais criticado e mais seguido também. Então, fique ligado até ao final do nosso vídeo e não se esqueça de dar aquele clique para se subscrever ao nosso canal. Pois, a pessoa de Jesus relativamente à sua participação na divindade, que é o grande problema. Repare só, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja aos Filipos, né, a igreja de Filipenses, ele fala assim, capítulo 2, começando do verso 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, Filipenses 2, 1, começando do 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis, afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Veja bem o termo ali, humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Isso é um contexto para entender o que está abaixo. Cada um, você, tua decisão, não é que você é inferior, mas eu, por decisão própria, eu considero você superior a mim. Percebe? E ele vai fazer paralelo a quem? Para ensinar uma igreja. Mas para a igreja perceber, vai levar isso à divindade. Para falar o seguinte, veio o que aconteceu na divindade. Até na divindade aconteceu isso. Repare. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento aqui é sentimento de humildade. Humildade, exato. Está a ver? O que eu estou a ensinar também houve em Cristo. Versículo o que aconteceu? O que Cristo fez? Vê só. Que sendo em forma de Deus, já a linguagem mais recente que fala sendo Deus, sim, um chão de linguagem, mas dá para perceber isso pelo contexto, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens.
Se as pessoas questionam aqui, a forma de Deus não é Deus, então a pergunta é, então, se não é Deus, é homem. E se é homem, como é que tornou-se homem mais? Pelo próprio contexto. Percebe? Aí o texto vai falar que tornou-se homem, fez-se homem. Se fez-se homem, tornou-se homem porque não era. Era algo diferente de homem. E isso aconteceu porque ele mesmo esvaziou-se. Isso aconteceu por quê? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Percebe? Esse leva um pouquinho mais tempo. Sim, claro. Leva um pouquinho mais tempo. E não só porque é revelação, porque ele não foi testemunha ocular. Tudo bem que ele falou com o evangelho que eu recebi diretamente naquela visão. Jesus revelou exatamente coisas inefáveis a ele. Ok? Mas é o seguinte: nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Isso não é difícil de perceber. Para você falar que alguém é divino, para entender esse texto, para você falar que alguém é divino ou é Deus, ele precisa ter atributos. E olhe que, ainda que você lê todas as escrituras e ler todos os atributos das escrituras não definem o que Deus é. Verdade que temos que assumir que essa questão de compreender Deus e a divindade é algo maior do que a nossa mente. Porque a palavra diz que a mente do Senhor é insondável. Os seus caminhos inescrutáveis. Estás a perceber? Ninguém pode entender isso. O salmista disse, tal conhecimento é maravilhosíssimo para mim, tão alta, que eu não consigo alcançar. Então, nós podemos aproximar nesse conhecimento. Mas se definirmos exatamente o que Deus é isso, ele deixa de ser Deus. Passa a ser Gabriel, passa a ser Marcos. Percebe? Então, ele é inalcançável na compreensão. Ainda que a Bíblia fala, Deus é isso em atributos. Deus é maior do que o somatório de todos os seus atributos. Os atributos revelados na Escritura não definem exatamente o que Deus é. Ele é infinitamente superior. Logo, o que acontece? Há elementos básicos que identificam quem é Deus. Esses elementos. Deus verdadeiro, omnipotência, omnipresença. Omnipotência, ele tem de ter todo o poder, não pode estar limitado em termos de poder, ok? Tem que ser dentro de estes atributos todos que estás aqui a mencionar são aplicáveis à pessoa de Jesus Cristo também. É onde eu quero chegar. Primeiro, esquece Jesus, esquece qualquer entidade. Tu tens assim, para mim, Deus verdadeiro tem que ser omnipotente, ou seja, tem de ter todo o poder. Depois, tem que ser omnisciente, tem de saber tudo. Tem de ser omnipresente, não pode estar limitado ao espaço, ok? Tem de ser eterno, não deve sua licença a ninguém. Se eu aparecer com esses atributos, Gabriel, você pode se prostrar, ninguém vai te fazer mal. Eu sou salvador, eu sou protetor, ninguém. Eu possuo todo o poder. Percebe? E quando você vai buscar nas escrituras, você tem os atributos, você tem aí a fórmula. Eu quero Deus assim. E quando você vai mergulhar nas escrituras, a confusão começa ali. Você vê esses atributos a se cumprir numa entidade que se identifica como Pai, numa entidade que se identifica como Filho e numa entidade que se identifica como Espírito Santo. Então, qual que é a compreensão? São quantos? Percebe? É aí onde vem a questão. Deus é um quanto à essência e trino quanto à personalidade. Essa é a questão. Isto aqui gera muita confusão na cabeça das pessoas. Obviamente gera. Porque... Tanto é que os cristãos são acusados, por exemplo, de adorarem politeísmo, ou de serem uma religião politeísta. Não, porque nas escrituras você não vê diferença em termos de essência com as três personalidades. Primeiro, diz o seguinte, não, é só um que se manifesta em três. Isso não é a doutrina da Trindade. Existiram os três? Existiram, e é óbvio no batismo. Entende? O Filho num corpo humano, no judeu Jesus, a ser batizado. O Espírito Santo incorporou-se numa pomba, está no meio. E o Pai falando lá, três distintos. Percebe? O Espírito Santo tomou forma de uma pomba. Está lá, o Filho lá na água e o Pai falando. Personalmente distintos, mas na essência, o que é essência? O que é Deus na essência? Tem desses atributos. Na essência, foram um só governo. Porque Deus não é nome de alguém, percebe? Deus é uma identidade. E por isso Paulo diz o seguinte, calma aí, olhando para Jesus, olhando aquilo que ele falou e fez, obviamente, nele em Jesus, constam todos os atributos de quê? Da divindade. Significa dizer que Paulo entendia quais são os atributos da divindade e viu-se em Jesus. Mas aqui no texto, Jesus diz assim, aqui Paulo diz assim, ele aniquilou, se esvaziou. Sabe o que é isso? Autolimitação. Por causa do elemento lá em cima, humildade. Quando Jesus encarnou-se, veio para a Terra, ele assumiu uma forma Isso explica, humana. Por exemplo, o fato de Jesus não conhecer quando seria o final de todas as coisas. Tem a ver com a autolimitação também? Exatamente. Tu, quando olhas para Jesus, tu vês dois elementos num único ser. Percebe? Tu vês
uma natureza divina e humana juntas, trabalhando no mesmo ser. Esse é Jesus. E isso os teólogos chamam de união hipostática, que é a possibilidade de duas naturezas diferentes, mas estarem num único ser, que é Jesus. Na encarnação, na ação da questão do nascimento virginal, da ação do sopro do Espírito Santo por Jesus, milagrosamente, no ventre de Maria, Jesus tanto não deixou de ser o divino que é, porque sempre foi, existiu antes, percebe? E assumiu a forma humana. Então tem um homem e tem um Deus, juntos. Por isso é que ele é o mediador entre Deus e os homens. Não seria possível esse contato com a divindade, não seria possível, e não é, sem Jesus. Mas isso não torna um Deus imutável, irmão Marcos? Imutável ou mutável? Mutável, exatamente. Essa questão de Deus mutável nas Escrituras tem sido muito mal percebida. Ok? É assim. Quando se diz que Deus é imutável, Ele, na sua essência, percebe? A forma de Deus muda, de agir. A forma de Deus agir, não estou a falar de ser. A forma de Deus agir muda. Deus age em função do tempo, espaço e circunstância. Uma hora disse, sacrifício me agrada, a outra falou, não quero sacrifício, eu quero obediência. Exato. Percebes? Agora, quando diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é naquilo que é o seu ser. Ou seja, em momento algum, ele deixou de ser omnipotente. O que aconteceu é que ele limitou-se. O que é limitar? Eu sou e eu tenho, e por livre e espontânea vontade, segundo o texto, vou deixar de usar certos atributos para cumprir uma missão. Okay. Percebes? Eu sou, tenho, está sempre comigo. Porque assim, se eu quiser manifestar, não tem limitação nenhuma. E é que eu disse, repare só, ora ele apresenta-se como um homem, e ora como divino. Isso causou confusão até para os seus discípulos. Percebe? Ora, vamos subir no barco. Estão andando. Ora, não quero de barco, vai andar por cima do mar. Percebe? Obviamente não é ação humana, porque quando Pedro tentou, afundou. E a pergunta foi, e ora, vento, mar. É conversa mesmo, falou, ouviram. E um perguntou, mas quem é este? Mais uma vez. Percebe? Perguntar. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Não havia razão de perguntar quem é este. Uma pessoa que dorme, tu estás a perceber? Você convive com os teus irmãos. Então, mas Gabriel, afinal de contas, quem é de verdade? Estás a perceber? É que você está a gerar uma certa confusão. Exato. E essa confusão surgiu só nos primórdios. Repare que após a morte de Jesus, a vida dos discípulos já não foi mais essa confusão. Eles pregaram isso. Até o apóstolo Paulo, que não andou, pregou isso. Então, ora Jesus manifestava a sua parte humana e ora divina. Isso explica todas as perguntas que as pessoas fazem. A questão da tentação, a questão da morte, a questão de comer, a questão de dormir, percebe? A questão, por exemplo, de ora fazer coisas que não pertencem ao homem, perdoar pecado, estás a perceber? Pegar um cego de nascença e a narração, como eu disse, as coisas que estão narradas nas escrituras não estão lá de facto só. Um cego de nascença, os discípulos perguntaram, mestre, esse aqui é cego de nascença. Quem pecou? A mãe ou o pai para ele nascer assim? Sabe qual é a resposta de Jesus? Curioso. Ele nasceu assim de propósito para hoje se manifestar a glória. A glória de Deus. Você percebe isso? Ou seja, reservamos esse momento. Ele nasceu assim propositadamente. Reservamos esse momento para vocês entenderem quem eu sou hoje. E Jesus curou de forma diferente. Ele poderia falar o seguinte, vai e vê. Não. Cuspiu no barro. Percebe? Isso é engraçado. Cuspiu no barro, fez lodo. Como se fosse o Criador a fazer o homem do... Está a perceber? Exato. E deu a visão. E isso glorificou Jesus. Jesus fez várias coisas. E os fariseus não tinham dificuldade nisso. Os fariseus, como eram monoteístas, eles entenderam que o Deus do Antigo Testamento, como ele aparecia, era só um. Não observaram, façamos. Desde o início, está lá, você percebe, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é anjo, porque você não é imagem de anjo. Então remete a mais de um ser. Percebe? O homem se tornou comum de nós. Nós, plural. Até ali você não sabe quantos são, até se revelarem. No Antigo Testamento você tem um. Porque é um ser a falar. Até se revelarem, você não sabe quantos são. E você vai conhecer Jesus a posterior, vai conhecer o Espírito Santo a posterior em personalidade. E para os discípulos compreenderam, sempre esteve lá. E Jesus falou, Pai, revela a glória que eu sempre tive consigo antes da criação do mundo. Então, ora, ele mostrava aos discípulos que, olha, embora vocês estão a ver esse judeu com barba, por exemplo, eu existo antes disso, desse corpo. Eu sou eterno.
e revelou Jesus como divino. Então Paulo tem que concluir mesmo. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade, porque ele fez coisas que somente Deus faria e não criou blasfêmia. Blasfêmia foi na ótica dos homens, não na ótica de Deus. Então aqui recuando um pouquinho, os padres, os bispos que se reuniram no Concílio de Nicéia simplesmente foram buscando as concepções que eles já tinham das Escrituras para compilarem aquilo que é a compreensão geral da pessoa de Jesus Cristo, sendo 100% Deus, 100% homem, nas tuas palavras. Exatamente. Os concílios não definiram exatamente o tipo, doravante passa a existir essa crença. Não. Já existia uma crença, já existia pregações e ensino, e ele simplesmente validar aquilo com base esses elementos todos. Calma, vamos observar as Escrituras. O que a Escritura diz? Dá para crer isso, a forma como é ensinado, e chegou a esses elementos. O que eu disse, tu podes esquecer os concílios e pegar os textos bíblicos. E repare que, bem rapidinho, só para não deixar os ouvintes confusos, eu falei, por exemplo, da questão de Jesus. Vê, Jesus exibiu atributos divinos que pertencem tão somente a Deus. Por exemplo, omnipotência. Cristo acalmou a tempestade. Ok? Você pode ver isso em Lucas 8, 22 e 25. Omnisciência. Cristo sabia o que estava até no coração dos homens. João 2, 24 e 25. Omnipresença. A presença e o poder de Cristo não estavam limitados pelo espaço. João 1, 4... Vai falar? João 1, 48 a 49. Imutabilidade de Cristo nunca muda. Vida inerente. Cristo possui a vida. Repare, esses são atributos que foram dados a um ser divino no início, mas que se cumpriu em Jesus. E quando Jesus revelou, os fariseus queriam apedrejar. Sabe por quê? Porque lhes fazia lembrar o único que eles... Percebe, né? Então Jesus usou isso. Não era blasfêmia, não era um elemento em comum, mas ele assumir que eu sou isso. Só que ele sabia que, embora estão a ver homem aqui, se eu assumir isso, isso vai gerar confusão e pode me apedrejar. Então a pergunta é, agora, o que é que vocês dizem que eu sou? E essa pergunta soa até hoje para a história, como para a religião. As pessoas têm que olhar para Jesus, olhar para aquilo que ele disse ser e mostrou e falar quem realmente Jesus é. E o apóstolo Paulo disse, nele habita toda a plenitude da divindade. Então é divino. Por isso ele é citado como parte integrante da divindade. Ok, pessoal, vamos agora para a última parte do nosso programa, que é em um campo um pouquinho mais teológico. Vamos aqui analisar o valor teológico da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E nisso, provavelmente, o irmão Marcos vai fazer aqui uma exposição do Evangelho, uma vez também que é mesmo professor de teologia, muito provavelmente tem um conhecimento mais abalizado a respeito dessas três temáticas, e vamos tentar explicar em uma única abordagem, né? Que é o significado teológico da morte, da ressurreição e a ascensão. E o irmão é livre, se calhar, de começar com um ponto e no outro ponto, ou se calhar fazer uma junção dessas três doutrinas. Vamos lá, nós estamos a falar da vida e obra de Jesus. Sempre existiu. Jesus não passou a existir na encarnação, no nascimento virginal, sempre existiu. O grande problema começou na criação. A verdade é que Deus fez o homem para viver sem pecado. E o plano de Deus nunca foi que existisse uma religião ou até mesmo uma igreja. O plano de Deus foi que ele estivesse no céu e a família na terra. Percebes? Esse foi o plano de Deus. A religião surge exatamente por essa questão de tentar, na tentativa de querer fazer um homem que se desligou do seu Criador voltar ao Criador. Nesta tentativa, muitos têm vários caminhos. Sempre partiu do coração de Deus trazer o homem de volta. Para ele. E ali, desde o Antigo Testamento, você começa a ver esse trabalho. Percebe? Desde as profecias, desde as promessas. E que nós voltaríamos para Deus. Vou conjecturar, olha para a divindade e fala assim, demos lei, demos várias tentativas para o homem tentar voltar a ter contato conosco. Não conseguem. Não conseguem. A lei prova realmente quem nós somos e a incapacidade de nos salvarmos pelo nosso esforço. Então aí surge um plano, espera aí. Estou a conjecturar. Alguém precisa ir para lá para preencher os requisitos e saciar
saciar, entende o termo? Saciar aquilo que é os critérios para que se torne Salvador. Quais são esses critérios? Pois. E olhe para Jesus e Jesus falou o seguinte: eu vou, Pai. Tu vais, se fores, terás de assumir a forma deles. É uma conjectura, ok? A forma deles. Você vai sentir dor. Você vai experimentar os desafios até as limitações daquele corpo. Eu vou. João 3,16. Ok? Deus enviou, né, o seu filho, porque amou. Enviou. Tá lá. Mas ele não veio assim, na sua essência, tal como era só. Havia necessidade dele tomar essa forma. Vamos resumir a nossa conversa. E qual é o método para isso? O nascimento, para tomar a carne. Mas como nascer da carne e ainda assim salvaguardar a pureza divina? Só podia ser o nascimento virginal. Então optou-se pelo nascimento virginal, que é a ação do Espírito Santo, pegar uma mulher para a mulher assegurar a parte humana e o Espírito Santo a parte divina. E Jesus viveu com as duas naturezas. Desde pequeno teve essa ciência, percebe? Ele sabia tudo. Então se tivesse um pai humano, você naquela tua pergunta, ele já saberia que meu pai existe, me abandonou, está em algum lugar. Percebe? Mas ele viveu. A grande questão é que Jesus constantemente ele sabia o que ele trouxe para a terra. A parte de dar pão, a parte de fazer milagre, fazer coxos andar, ele sabia que a minha missão aqui era revelar primeiro quem o homem é, revelar quem Deus é. Isso vai ser possível na minha pessoa. Porque Deus jamais foi visto na sua essência única. Então, por isso é que o autor Eusébio falou, antigamente ele falava de uma forma, né? Nos últimos tempos falou por meio do Filho. Então tem a revelação de Deus é na criação, o apóstolo Paulo falou. Sim. Você pela criação percebe, e é na consciência também você percebe, diz que até o moralista percebe isso, e é também na sua palavra, é a sua palavra de duas formas, e uma delas é o próprio Jesus, que veio com uma palavra encarnada. João 1,2 diz o seguinte: encarnou-se, o verbo fez-se carne. Então repara, tanto o evangelista quanto o apóstolo vão convergir no que fez-se carne, transformou-se num homem. É porque ele anteriormente não era. Qual era o plano? O plano era morrer. E morrer por quê? Porque já existe uma lei. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E sem perdão de pecados não há salvação. As pessoas têm que perceber isso. Que é o porquê que Jesus tinha que morrer. Exatamente. Porque Deus tem uma forma, é uma lei, a lei espiritual não é imutável. Percebe? Você fala, não tem outra forma, não havia outra forma. A lei espiritual é, pecou, morre. Por causa do próprio caráter de Deus Santo. Deus não pode olhar para o pecado e negociar, ver aquilo como algo normal. Por isso é que desde o tempo de Levítico, aí você percebe como Deus lidou severamente. De tal modo que a única forma de resolver isso era derramamento de sangue. Percebe? E os cordeiros foram ali tipificando aquilo. Era uma forma temporária de Deus lidar até que viesse o cordeiro dos cordeiros. Percebe? Os cordeiros estavam ali para morrer, para substituir. Expiação, o que é expiação? Expiação é transferência de culpa. Você pecou, merecia morrer, derramar o teu sangue. Mas o animal morria no seu lugar. E Jesus veio como o cordeiro de Deus. Por isso João diz o seguinte: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? Então, João batizava. Jesus não tinha pecado. Por que tem que ser batizado? O batismo de João não era o mesmo que de Jesus. Percebe? Aquilo é um protótipo de mostrar que, olha, eu agora estou a assumir a culpa da humanidade. Percebes? Eu entro. Tenta entender assim, as pessoas entram para aquela água e deixam as suas culpas. Imagina assim, purificação, símbolo da purificação. E Jesus entra e assume a culpa da humanidade. Sabe quem prevê isso? Isaías. Diz assim: o Senhor, o próprio Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Isaías 53. Mas o que é que isso tem a ver com o batismo? Pois, perceba assim, as pessoas iam lá, vem, arrependam-se, raça de víbora. João Batista está lá. Raça de víbora, seus pecadores, entrem agora, venham deixar os pecados e se purifiquem. Jesus era raça de víbora? Não. Jesus pecou naquele momento? Não. Mas ele entra, João fala assim, não. Você não. Então não há sentido de você entrar aqui, percebe? Não há, é o contrário. Seria até você a fazer... Não, você sabe o que está acontecendo aqui. Você não é inocente.
Está a perceber? É uma conversa. Você não faça isso, você sabe o que está acontecendo aqui. Percebe? Então Jesus assume ali. Jesus, repara que quando ele sai dali, começa a caminhada para Gólgota. Vem as tentações, vem as dificuldades e tudo mais. Tudo na tentativa de impedir o caminho a Gólgota. Porque constantemente ele falava aos discípulos, eu vou morrer. Então não morrer aqui comigo, por exemplo. Estamos aqui a comer, mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A conversa de Jesus era essa. Vou morrer, vou morrer. Uma vez Pedro falou assim, espera, Senhor, não repita mais isso, não mais morrer. Jesus falou, cala-te, Satanás. Você não olha pelos planos de Deus. Sabe o que Jesus fala? O plano, a par do pão tudo, é morrer. Isso que você está falando não é você. É o diabo tentando impedir essa ação. Porque se ele impede isso, acabou a humanidade. Eu vim para morrer. E dizer o seguinte, o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Significa dizer que, pela lei divina, de que quem está em pecado, destituído está da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Salário, pecado não se paga com dízimo, pecado não se paga com frequências em vigílias, em igrejas, não, pecado paga-se com a morte. O salário do pecado, o pagamento aceito. Que Deus fala assim, saciei-me, é a morte. Pecou, morre. Muito rígido isso. Por isso cordeiros morriam. Mas é a lei da santidade, percebes? E é exatamente isso. E Jesus veio para substituir o nosso lugar. Porque aquilo seria, João 3,16 seria assim, Deus amou o Filho e deu o mundo. Porque é o mundo que estava em pecado. É você e eu. Percebe? Mas ele precisava substituir isso por amor. Porque onde habita o pecado superabunda a graça. Percebes? Então, é o mundo, não é Jesus. Jesus entra na cena. Jesus entra na cena para nos tirar do... Os jovens falam do babulo, estás a perceber? Entra ali, é o mundo, o problema é o mundo. É julgar o pecado, é aniquilar o mundo. E nesse momento Jesus entra em cena, porque o amor de Deus é superior. Onde habita o pecado superabunda a graça. O que acontece? Jesus vem exatamente por isso. Então o que acontece? O próprio Pai, a divindade, isso foi aceito pelo próprio Jesus, porque não lhe tramaram, Jesus aceitou. Eu vou morrer por eles. Eu vou descer, vou viver como eles e vou morrer por eles. O próprio Pai, não outra pessoa, fez o quê? O pecado da humanidade imputou em Jesus. Lembra do que eu disse da imputação? Isaías confirma isso. O Senhor, o próprio Pai, fez cair sobre ele as nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre nós apareceu para ele. Vocês leem Isaías, você percebe isso? Qual era esse o castigo? Pois. É simplesmente pelo fato de Jesus ter morrido na cruz? Não, a grande questão está na expressão do próprio sangue, que o cordeiro tinha que ser pendurado no madeiro. Até porque está escrito, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Alguém tinha de se fazer uma maldição e assumir, saciar esta questão. Repare que em Gólgota, repare que quando ele caminhava, Jesus percebe assim, espera, está a se tornar sério demais. Estou angustiado, está a aproximar aquilo que é a ira. Percebe? O cálice. Porque está escrito, horrendo é cair na mão de um Deus irado. Gabriel, quando, antes da tua conversão, você estava irado, se você tivesse um copo nas mãos, esse copo ia para a parede. Esse copo se transformava no objeto da sua ira. Está a perceber? O copo ia para a parede, pá! Significa que você estava irado e aquele copo nas suas mãos tornou-se objeto da tua ira. A palavra diz, horrendo é cair na mão do Deus irado. Nós em pecado estávamos na mão do Deus irado. Sabe o que aconteceu? Jesus veio nos tirar de lá e se pôs lá ele. E a atenção da divindade em cobrar o pecado caiu sobre Jesus. E lá em Getsemane, né, eu vou acelerar um pouquinho. Em Getsemane, Jesus fala assim, estou angustiado. Pedro, João, Tiago, vem aqui. Tentem lidar comigo. Aqui vamos trabalhar juntos. Porque eu não consigo mais lidar com isso. Percebe? Quando ele vai orar, ele tenta fazer é como se fosse uma renegociação. Porque a parte humana dele estava sem entregue. Então era normal que ele sentisse aquela aflição. Repare, já não estás diante daquele, por exemplo, que... Repare, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha, eu disse, guarda isso. Você pensa que se eu quisesse resolver isso, resolveria assim, anjo vem espiritualmente. Mas é mísero que eu morra, humanamente falando. E quando ele ora, fala assim, Pai, se é possível, abre essa conversa. O nosso destino estava ali. Se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas aí quem matou Jesus? Foram
Os romanos? Os romanos, de jeito Jesus. nenhum, de jeito nenhum. O próprio Pai. Mas foi o Pai, não é injusto um Deus ter que matar uma pessoa justa, no caso Jesus Cristo? Não, mas quando você fala de uma pessoa justa, essa pessoa justa, e Jesus assumiu a culpa da humanidade. E ele fala assim, não há outra forma de resolver isso. Ou seja, não é possível passar esse cálice sem que eu beba. Ou seja, há necessidade de passar nisso para resolver. Temos que resolver o problema da humanidade, temos que resolver, mas não há uma outra forma de contornar isso. Um silêncio. 3 vezes ele fez isso. E ele percebeu que estava feito. Mas entenda que ele está na parte humana, percebes? Está limitado. Estava feito. Ele fala assim, seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era qual? Era moer. Eu vou terminar o coisa com o texto de Isaías para perceber tudo que eu estou falando que se resume ali. Era morrer. E Jesus, cada coisa que Jesus passou nos relatos, era exatamente um Deus irado a saciar a sua ira. Entende? A esmagar aquele que assumiu o pecado. Ele estava a julgar o pecado. Porque... Mas como é que ele esmagou, uma vez que muitos morreram exatamente da mesma forma, e se calhar piores do que Jesus morreu naquela cruz? Mas as pessoas foram culpadas? Não necessariamente, mas o castigo em si, ou o sofrimento que estas pessoas passaram, foi bem maior. Quando você diz não necessariamente, tu estás a tirar um homem do todo e estás a lhe transformar no nível de Jesus, que foi o único sem culpa, por exemplo. Desde o momento que você e eu passamos a existir, nós já não há inculpabilidade nisso. A partir da nossa própria linhagem. Por isso é que o Evangelho, para chegar mais tarde, o Evangelho quando fala, prega o Evangelho, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Já estamos condenados, percebe? A questão é nos tirar da condenação. Então, há uma pergunta que você fez recuar um pouco. Quando Deus se revela, ele prova que o moralista não é inculpável, não é indesculpável, entende? Ele prova que o judeu não é indesculpável. E Paulo, quando tenta provar que todo mundo está em culpa, ele resume, porque todos pecaram. Percebes? Então, todos pecaram. Se todos pecaram, todos merecem morrer. É o que eu disse. Então, quando você pega um homem, não, você pegou Jesus sim. Jesus viveu sem pecar. Agora, ele tem que ser o cordeiro perfeito, porque a questão está no sacrifício. O que o sacerdote fazia? Pegava um cordeiro perfeito e matava no lugar de alguém. E Jesus tinha de ser perfeito. Por isso é que, como nós, sentiu as nossas fraquezas, sim, sentiu as nossas dores, e dependendo da parte divina, não pecou. Repare, as tentações de Jesus não foi para provar se ele é pecador. Foi para provar... Para provar que ele está apto para ser o sacrifício redentor. Okay. Percebe? Porque você tem que olhar e ler assim. Não tem contrafaz do argumento. Está aprovado. Percebe? Então, é isso que Jesus mostrou. Jesus mostrou que está aprovado para ser o cordeiro perfeito. E é ele, não havia mais outro. Não bastava morrer na cruz. Não basta... Você pode morrer agora na cruz, você não vai salvar meus pecados. Você é igual a mim. Foste brincar na cruz. Percebe? Não vais mudar nada. Mas estamos a falar de um perfeito, um filho de Deus que morreu sem pecado. Ele assume a culpa da humanidade e diz assim, tá bom, se não há outra forma de resolver isso, seja feita a tua vontade. E ele entrega e julgado. No julgamento houve tantas tentativas de lhe libertar. Pilatos diz assim, calma aí, você estão te acusar, não responde, você não sabe que o poder está na minha mão para te libertar, te salvar. Jesus diz assim, olha... Fala isso. Claro. Não pensa que está aí no controle, você não está no controle, você nem sabe o que está acontecendo aqui. Habitualmente está acontecendo aqui uma pena capital, que é romana, você sabe. Mas o significado espiritual, o significado teológico, você não está percebendo. Ou seja, não terias poder se do céu não te fosse dado. Em outras palavras, estou a morrer porque alguém quer. Não é porque eles estão a me tramar, não é porque você está a decretar. Percebes? Isso é o meio. Mas o que está a acontecer aqui, alguém quer, Plato, não terias poder se do céu não te fosse dado. E Jesus, lá, Plato disse, não, mas calma assim. Eles já trouxeram várias pessoas para condenar aqui. E na lei mesmo encontramos culpa. Mas nesse homem, ele falou com a mulher, lembra? Mulher, sim, eu não consigo encontrar culpa nesse homem. E não tem que encontrar mesmo. O que estava acontecendo ali é que ele assumiu dívida de alguém. Senão não faria sentido morrer no lugar de alguém. Seria morrer por si? Não. Logo... Estamos a falar do significado espiritual da morte de Jesus Cristo. Da morte de Jesus. Exato. Percebe? Então ele assumiu cada elemento, bebeu cada gota daquele cálice
foi levado até o Calvário, percebe? Ainda no Calvário ele sabia que estava a entregar, a parte humana dele estava a sucumbir, e ele olha para o céu e fala: Pai, por que me abandonaste? Repare que naquele momento já não houve mais voz divina nele, assim: por que me abandonaste? Este que estava: por que me abandonaste? Uma vez disse: eu sei que você sempre me ouve, por que me abandonaste? E é como se o silêncio dissesse o seguinte: por uma razão simples, o pecado da humanidade nesse momento está sobre si, e quem está em pecado destituído está em mim. Mas cada gota Jesus bebeu daquele cálice, e quando ele percebeu, ele falou assim: está consumado. Esse está consumado resumiu, está resolvido, o contrato está feito. Sabe o que é capaz de Paulo entendeu mais tarde? Disse que a dívida que estava escrita sobre nós, ele rasgou, cravou na cruz. Estás a perceber? Era escrito a dívida. Ele rasgou, simbolicamente falando, cravou na cruz. Ele está consumado, ou seja, está atendido, está resolvido. O acordo está pago. Ou seja, eu estou a morrer por causa da humanidade. Significa dizer que eu estou a trazer a solução, a salvação. E quando ele morre, o Senhor, Pai, é saciado. Ou seja, está pago. O salário do pecado é a morte. Nesse acontecimento, a Trindade se separou? Não. Tu tens assim: um Deus, homem. Percebe? No princípio você diz o seguinte: não esqueça, quando você está a lidar com Jesus, entenda, ele fez isso, é possível, porque também é homem. Ele fez isso, é possível, porque também é Deus. Percebe? Então, duas naturezas intercambiáveis. E você falou bem, mas isso aqui não se concebe. Lógico, pela lógica não se concebe. Mas você olha nas escrituras, é a única forma de compreender o ser Jesus. Percebe? Porque ou você aceita como homem e vai rejeitar tudo que ele fez como divino, então falando o seguinte: aquilo é invenção. Ou você rejeita ele como divino e assume apenas como homem, e tudo que ele fez como homem, você fala o seguinte: é invenção, não comeu de verdade. Percebe? Então qual é a única saída? Assumir que duas naturezas estão a trabalhar de forma que simultânea. Numa única pessoa. Por isso morreu, por isso comeu, por isso ele tinha essa necessidade. Vou comer, vou rir, vou andar no barco, vou andar por cima do mar, vou perdoar pecado, vou orar para... Estás a perceber? Tudo por uma questão de ensino, porque para além da missão de morrer, ele veio ensinar o homem a se relacionar com a divindade. Estás a perceber? Okay. Então somente ele podia fazer isso, por isso ele é o mediador. Por isso não há outra forma de você se conectar a não ser por Jesus. Não há. Não existe outro caminho, não existe atalho para chegar à divindade sem passar por ele. Você vai perceber? Porque ele é o que te percebe por ser homem, e ele é o que percebe a divindade, por isso é o nosso intercessor, por ser divino. Okay. Então, acabaste de falar agora sobre o significado teológico da morte de Jesus Cristo, e obviamente não podemos separar a morte da ressurreição. Paulo fala em uma das suas cartas que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. E na mesma senda eu gostaria que, em poucas palavras, falasse sobre o significado teológico da ressurreição de Jesus Cristo, tal conforme fez na questão da morte, e se puder, poderia mesmo também já fazer a ligação com a ascensão, para então terminarmos. Ressurreição resolve um problema do pecado. Qual é esse? Adão, no dia em que tocares, morrerás. Não podes desligar a ação de Jesus com o início. Ele veio resolver um problema. Não veio só ali figurado, não. Resolver um problema. No dia em que tocar, morrerás. Tocou. Morreu? Não no mesmo instante. Mas morreu. Espiritualmente? Houve um desligamento. Percebe? No momento que ele fez aquilo, houve um desligamento. Lógico. E o pecado trouxe consigo consequência. E uma das consequências não é só a morte espiritual, que é você está vivo, mas desligado de Deus, distanciamento, porque Adão sempre esteve próximo, mas também a morte física, que é a separação do corpo e do espírito. Deus criou o homem, soprou, e o homem tornou-se alma vivente. O inverso disso é a morte física. Percebe? O pecado trouxe esse desligamento, tanto espiritual como físico. A morte de Jesus e a ressurreição resolve o problema. O que é a salvação? A nossa salvação está na morte e ressurreição de Cristo. O que é ser salvo? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Voltar a viver após a morte é solução de uma das consequências do pecado. Quando Jesus morre e ressuscita, e a minha fé está baseada nisso, eu sei que
os meus pecados perdoados nele têm uma solução. Imagine que ele é meu salvador, mas se eu morrer, morri mesmo para sempre. É que a pessoa está falando, em vão é a nossa fé. O grande problema é a morte eterna. Esse é o problema. Não é morrer só, é a morte eterna. Então, Jesus da cruz, primeiro, nos reconectou à divindade, nos fez viver espiritualmente. Por isso o véu se rasgou, simbolizando o acesso direto à divindade, porque sabe que o véu no templo se separava, certo? Então, trouxe a divindade de volta para o homem. É possível hoje, pela morte de Jesus e pela sua ressurreição, eu voltar a ter esse contato divino a partir daqui. Não preciso para um templo ou para um sacerdote. Eu tenho esse contato direto. Isso foi resolvido na morte e ressurreição de Cristo. O outro problema é, a morte era tido como o tal aguilhão, a coisa, o que não tem solução, o que levava as pessoas, vou viver, vou morrer. Jesus, ao ressuscitou, provou que a morte agora tem solução. E quem é a solução? Ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe a solução, muito mais de solução, resolução daquilo que é o problema do pecado. Porque o pecado faz o quê? O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Mas no texto onde diz que o salário do pecado é a morte, diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Repare. Então, se o pecado traz a morte eterna, Jesus, na sua morte e ressurreição, dá o inverso, vida eterna. De tal modo que quando ele morre e ressuscita, ele sabe, agora é uma coisa, tem solução. Ide por todo mundo. Muito mais do que revelar, olha, tá bom, eu vou viver convosco, vou vos dar, vou viver para vocês perceberem que realmente eu ressuscitei, para vos dar confiança naquilo que é o vosso testemunho. Repare que mais tarde Pedro e João disseram o quê? Olha, e você falou bem, será que eles não exageraram, por exemplo? Não. Imagine só, deixo família, deixo meu emprego, assumo uma fé, começo a pregar essa fé, percebe? E eu sei no meu interior que eu estou a se mentir, é uma ilusão, estou a exagerar. Você percebe? Eu no meu interior sei que não, estou a mentir, isso não aconteceu. Pior não é isso. É que estou diante da morte e vamos fazer o seguinte, escolhe, continuar com essa mensagem ou morrer. Ainda assim prefiro morrer com alguma coisa que no meu interior eu sei que não é verdade, é uma ilusão, não aconteceu. Então aqui o mundo precisa prestar atenção. Ou esses homens foram loucos demais, para ter que morrer, acertar a conta da cabeça numa mentira, sabendo que não é verdade, está a morrer, ou eles sabiam em que estava, ou por que razão estavam a morrer. Eles disseram, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ou seja, pode matar, mas também não estou louco, eu vi. Sou testemunha ocular, percebe? Então Jesus deixou isso bem patente neles, por isso é que ressuscitou, não subiu logo, conviveu com eles. Percebe? Vê, o furo ainda está aqui, também pega, o furo está aqui. Vê. Então, é mesmo, ainda sou homem. Tá. Mas entraste como, Senhor? Se nós estávamos aqui fechados, porque está escrito, eles fechados, né, com medo da perseguição, porque o mestre morreu, de repente apareceu no meio deles. Pum, Pai seja convosco. Mas estamos a tocar. E ele fala, Espírito não tem carne nem osso. Jesus estava a mostrar diretamente essas duas naturezas nele. Entrou como? Se o Espírito está aqui, não, mas é carne. Você perceber? Então isso ficou patente não a quando da vida. Os discípulos começaram a perceber muitas coisas depois da ressurreição. Lembra daquele texto? Olha, há muita coisa para vos ensinar, mas vocês não podem perceber agora. Jesus falou aos discípulos, ainda há muita coisa para vos falar, vocês não podem perceber agora. Mas após a sua morte e ressurreição, os discípulos perceberam muita coisa. Então eles lembraram daquilo que lhes havia dito. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Então Jesus revelou quem realmente é. Ele disse assim, tá bom. Agora não vamos perguntar mais quem eu sou. Já não vamos perguntar. Já sabem, ide por todo mundo. Pregue o Evangelho. Esse aqui é a tua questão. É a mensagem do Evangelho. Ou seja, tem uma mensagem específica. Não dão voltas. Não inventem coisas. Expliquem essa mensagem só. Quem crer nisso será salvo. Quem não crer está condenado. E aqui eu tenho uma pergunta. Mas seria irmão Marcos, justo para Deus ter que condenar eternamente as pessoas que não crerem nessa mensagem? Por exemplo, pode parecer uma mensagem louca para muitos. Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou, e não só, ascendeu aos céus. E quem não crê nessa mensagem, Deus condenará essas pessoas eternamente. Será que
É justo para Deus ter que condenar as pessoas simplesmente por não crerem nessa mensagem? Gabriel, e essa pergunta, Deus é justo até... Quando a gente fala assim, olha assim, eu olho para dentro do meu coração e falo assim, Deus sabia que o homem é capaz de crer nisso, senão não havia necessidade de... Você vai perceber? De mensagem. Imagine que eu sei que eu criei você, eu sei que você é incapaz de perceber isso. E te levo aquilo? Não, Deus sabia. Sabe por quê? E nós provamos que podemos crer. Nós cremos em coisas que, se você analisar, chegam a ser mais inconcebíveis do que isso. Tipo quais? Tem muitos fatos, por exemplo, na ciência no dia a dia, que nós acreditamos sem questionar, só por simplesmente é ciência e sabemos que preciso estudar isso e conviver com isso porque tem dinheiro. Percebes? Depende dos interesses. A grande questão aqui é que o próprio Deus revelou-se ao homem. O homem sem contato com o Evangelho, dentro de si, isso o apóstolo Paulo mostrou aos romanos, dentro de si, já assim, a moral está dentro do homem. Você vai perceber? Quando você assume assim, eu não vou fazer o mal, você já está assumindo uma certa moralidade, isso não vem de si. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, com razão de ser. A grande questão está onde? Está em que você, quando se depara com essa mensagem, você não está a falar para alguém que não é condenado, que vai ser condenado quando se deparar com a mensagem. Não. A grande questão está na nossa condição atual. É que eu já estou condenado. Entenda assim. Quer dizer, não pedi para nascer, já nasci condenado. Eu já estou condenado. E essa questão da imputação, nós olhamos para o sentido negativo. Até na bênção existe isso. Você percebe? Nós reclamamos porque quer dizer, negativo para nós, pode ser para nós, porque a mente do Senhor transcende a nossa. Percebe? Transcende a nossa. Você está olhando no sentido do coisa, até na bênção acontece isso. Mas você, quando só olha no lado do pecado, né? Quando você é abençoado por causa dos teus antecessores, você não olha para ali. Nós já estamos condenados por uma simples razão. A verdade é que temos pais, nossos pais pecaram. E isso é indiscutível. E a questão é que nós confirmamos isso. Repare, não só porque o pecado imputado não é que te condena eternamente. Sabe o que te condena eternamente? Você confirma isso. Todos os dias você confirma isso. Quando a Bíblia fala assim, você é pecador, não está te acusar, está te deixar consciente. Você confirma isso. Você confirma isso com o teu pensamento. Você confirma isso com a tua boca. Você confirma isso com as tuas ações, com a tua reação. Você confirma. Quando você vive, você confirma assim, realmente eu sou. Mas isso não é problema para Deus, não é isso. Deus mostra o seguinte, tá bom, aqui está a solução. E a solução, repare, passa por uma questão que não é esforço, passa por uma questão que a tua mente é capaz. Você tem ciência de que você é mau, por exemplo. As pessoas realmente vão ser condenadas porque roubaram? As pessoas realmente vão ser condenadas porque mataram? Se você entrar fundo, vai perceber que não. As pessoas vão ser condenadas porque rejeitaram a mensagem da salvação. Perceba quando você fala de justiça. Deus sabe que quando você está na ignorância da mensagem, você tende a fazer essas coisas com normalidade. Então é a mensagem que te desperta. Por isso é que o Espírito convence do pecado, da lei do juízo. O que acontece é que Deus não vai te condenar literalmente. Entenda bem. Porque você é um gatuno. Senão o gatuno na cruz teria de descer dali e falar o seguinte: calma aí, você roubou. Não pode ser salvo assim. Vou te salvar, desce da cruz, vai e prova que você deixou de roubar. Exato. Você percebeu? Faz sentido. Tá? Faz sentido. Não, hoje mesmo você reconheceu alguma coisa, então hoje você vai entrar comigo. Agora entenda. A grande questão não está nesse elemento do erro, da falha. Porque mesmo depois do evangelho você continua a falhar. Mentira ou verdade? Verdade. Você percebe? Então o que é salvação? Então imagina. É justo um Deus salvar alguém que mesmo depois de ter contato com o evangelho continua a mentir ou mentiu? Não olhamos nisso. Não. Você está percebendo, né? É justo Deus te salvar. Já te apresentou o evangelho, você acreditou e ainda assim você erra. Uma vez que a lei, quem entra por seu tem de ser perfeito. Então, cuidado quando questionamos a justiça de Deus. A grande questão é que você se depara com o evangelho na condição em que você está e você só precisa responder. É uma oferta. Percebe? E o apóstolo Paulo, né, é o último texto, né, o último texto que eu quero ler. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 1 a 4, ele deixa claro isso. Repare só. Quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, prega o evangelho.
Vê só a solução. Quem crê será salvo. O termo será é como que diz, vai sair de uma condição... De um estado para outro. De um estado para outro. Quem não crê? E Senhor, quem não crê? Já está condenado. Não será condenado. Está, ele está. Condenado é que todos estão. Agora a mensagem vai estar lá. Quem se apegar nisso sai daquela condição. Por isso que ele diz, já está condenado. Percebes? Então, nós temos esse contato com o Evangelho e nós temos a possibilidade de responder. E isso é revelado no Evangelho. Por isso que o Evangelho não é outra coisa. A Bíblia Sagrada, crer que Deus criou o céu e a terra não salva, porque não é a mensagem da salvação. Percebe? Na Bíblia você encontra elementos para te edificar moralmente, para te edificar até financeiramente, no seu relacionamento, em vários âmbitos, mas a mensagem da salvação é o Evangelho. Então não basta frequentar a igreja e ter a Bíblia, basta ter contato com a mensagem da salvação e crer nela. E a mensagem da salvação conta-se no Evangelho. É quem Jesus é, o que ele mostrou ser e o que ele oferece às pessoas. Isso é a mensagem da salvação. Então, a revelação geral de que Deus é o Criador não leva ninguém à salvação, percebes? Mas a revelação específica em Jesus de que vocês são pecadores e eu sou a solução, e eu morri por vocês, seria vocês a morrer, mas substituí o vosso lugar, já resolvi, já me entendi, já paguei a dívida. Só vocês falar assim, sim, eu aceito. Aceito as duas coisas, aceito que sou pecador, sou impotente de salvar, sozinho não consigo sair, até porque já tentei por temor da lei, já tentei ser bom, mas no fundo, não há saída. Então, qual é a solução? Entrar na festa com o convite de alguém, é pegar-se a Jesus, e quando você se apega a Jesus, você se torna corpo dele, quando você se torna corpo, você é membro. E como você é membro, ele é cabeça. Quando o pai olha para o corpo, reconhece a cabeça, então você entra por causa de Jesus. Percebe? É Jesus quem é o caminho, é Jesus quem é a salvação. Por isso é que Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação. Nenhum. Jamais eu posso, por mais técnica que eu tenha, por mais técnica que o líder tenha, jamais. Todos nós precisamos de Jesus porque foi o único. A obra para ser salvo, quem disse? Existem duas obras. Tiago diz que fez sem obra. Tiago está falando da obra da fé. Existe obra da fé e obra da salvação. Você diz que crê em Deus, você diz que está salvo, prova isso pelas tuas obras. É obra da fé. É o que o Tiago está a falar. Agora, obra da salvação, só um homem fez que é Jesus, que saciou aquilo que Deus quis. Por isso é que Isaías diz o seguinte, olha, ao Senhor agradou-lhe Moelo. Ou seja, foi torturado, foi pisado por causa das nossas transgressões. O castigo que estava sobre nós fez cair sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É pela morte de Jesus. Então, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é exatamente a solução do problema no Éden. Percebe? Como é que são os primeiros 3 capítulos de Gênesis? Caos, queda. E como é que são os últimos 3 de Apocalipse? Resolução dos primeiros 3 de Gênesis. Isso passa por quem? Jesus. Salvação está em Cristo Jesus. Talvez você não creia nisso. Talvez você pense assim, há várias formas, há vários caminhos, há vários... E Jesus sabia, ele não disse a religião é. Porque a religião tenta fazer isso, a religião tenta fazer o homem ser bom e reconectar o homem a Deus. Ele disse, eu sou, não a religião, não a igreja, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. São os 3 elementos que nós procuramos dia e noite. Percebe? O caminho exato para se conectar com Deus, porque sem Deus eu sinto vazio. Não precisa ir na do Evangelho. Quando não tenho Deus, eu no meu interior, apesar de ter casas, apesar de ter carro, ser bem sucedido aqui nessa sociedade, quando não tenho Deus internamente, sem ninguém me aconselhar ou me pregar, eu sinto um vazio. Todo mundo sente um vazio. Deus preenche isso. E preenche como? Em Jesus Cristo. E o último texto que eu queria ler do Evangelho, o apóstolo Paulo deixou bem claro sobre essa questão, porque em 1 Coríntios no 15 ele resolve a questão da ressurreição. Ele fala, olha, se Jesus morreu e não ressuscitou, não estamos a perder tempo aqui. Estamos a perder tempo. Então o que adianta mesmo só andar nessa vida, me dedicar, crer, pregar, até inclusive dar o meu pescoço. E no fundo, quando eu morrer tudo acabou. Que sentido tem? Só existe um sentido. É que se eu morrer, viverei eternamente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso aqui faz com que Paulo fez o seguinte, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Fez com que os discípulos deixassem tudo e vivessem só para Cristo. Porque eles sabiam que há uma outra vida além. E essa vida é muito melhor do que essa. Isso nós podemos ganhar pelo Evangelho. Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, eu queria terminar, amados, com esse texto.
onde ele fala da ressurreição. Olha a epígrafe da ressurreição, ele fala assim... Gostaria que fosse um pouquinho breve mesmo. Sim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Está a falar com a igreja. O evangelho que é de Corinto. Paulo diz assim, eu tenho anunciado isso em todas as igrejas. Vocês receberam e por causa desse evangelho vocês estão firmes. Até agora não falou qual. Pelo qual também sois salvos. Repara, um evangelho que eles receberam, que lhes firmou e que lhes salvou. Exato. Interessa-nos saber qual é esse evangelho. Pelo qual também sois salvos. Se é que tiveste tal como vos tenho anunciado, senão é que creste em vão. Se vocês receberam tal conforme eu desnecei, então estão salvos. Se não estão salvos naquilo que eu falei, ou vocês não receberam tal como eu expliquei, ou vocês se mentiram de crer. Aí vem a certeza da salvação também, podemos pegar essa. Exatamente. Eu tenho certeza que sou salvo, porque a palavra declara, a palavra falou que sou e sou. Não é o que eu sinto, não é o que o pregador diz, é o que a palavra declara que sou quando se faz alguma coisa. Percebe? Então a certeza está ali. Sou salvo. Se não acontecer a salvação, são duas coisas que eu estou falando. Ou você ouviu, não retiveste bem, ou você se fingiu de crer, porque há quem ouve bem, ouve o verdadeiro evangelho, mas não crê. Percebe? É diferente. Mas também tem aquela pessoa, por exemplo, que não teve contato. A verdade é que na igreja, há muita gente que teve contato com todo tipo de mensagem, mas poucos tiveram contato com o verdadeiro evangelho. Essa é a questão de muitos um dia falarem, fizemos em teu nome. Ele fala, nunca vos conheci. Ele disse, já não vos conheço. Nunca vos conheci. Vê como é que termina. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Não é novidade. Vocês me admiram Paulo? Vocês sabem como é que eu sou? O que eu vos entreguei, o que eu recebi, que me fez isso. Vê só. O quê? Que Cristo morreu por nossos pecados. Não morreu por ele. É por nossos pecados. E isso aqui é segundo as Escrituras. Aqui não vale aquela questão. Historicamente pode se provar. Não é a história que vai falar disso. Ainda que a história falar ou rejeitar, não muda. Paulo fala, é segundo as Escrituras. Então, se você crê na palavra, segundo as Escrituras, você fala o seguinte, ele morreu por meus pecados. Eu creio nisso. Porque antes de eu crer nisso, eu creio nas Escrituras, por exemplo. Imagine, se eu creio nas Escrituras, se a Escritura fala que é isso, então é verdade. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não por ele, mas por nossos pecados. E que foi sepultado, também um facto. E que ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso é segundo as Escrituras. Depois fala, foi visto por Cefa e depois pelos 12, só para dar a certeza daquilo que foi a sua ressurreição corpórea. Então, se Jesus ressuscitou corporeamente, nós vamos ressuscitar corporeamente. E isso é a vitória sobre o pecado. O pecado não tem poder mais sobre o nosso corpo. Porque ao crermos em Jesus, foi resolvido o problema do Éden. Em Jesus não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Então é só olhar para Jesus e falar assim, eu preciso dele para que eu saia dessa condição que todos nós estamos. Ok, irmão Marcos, muito obrigado por essa longa explanação praticamente do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, hoje falamos sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Começamos mostrando mesmo pelas evidências externas da pessoa de Jesus Cristo. Depois fomos falando sobre o nascimento virginal, a impecabilidade de Jesus, a morte, a ressurreição e conforme o irmão Marcos terminou, a ascensão de Jesus. Então, gostaria que desse as últimas considerações, abraços e recomendações a toda a nossa audiência. Quem os homens dizem que eu sou? Essa é a pergunta que vai ecoar para todos nós. Foi feita há 2000 anos e continua a soar. A religião terá de responder, a ciência terá de responder e a igreja tem de responder. Quem os homens dizem só? Para você que está aí, quem é Jesus? Essa resposta vai determinar o teu futuro espiritual. Estou grato por este convite. Foi uma conversa interessante. Realmente, vocês puseram-me um tema sensível e um tema desafiador. Quando se fala da pessoa de Jesus, que é o centro da Escritura, então muitas especulações, muitos ataques extra-bíblicos têm surgido em torno da pessoa. E fora de mim tentar dar a entender que é a verdade absoluta. Como eu disse, Deus é maior do que somatou todos os seus atributos. Ele é inalcançável, ele é inatingível. Mas podemos compreender de acordo com aquilo que Ele nos revela. O que nós falamos aqui é o que Ele nos revelou, nos fez saber e nos fez chegar a essa compreensão de quem realmente. Esta é a conclusão que eu tenho quando eu leio sobre essa pessoa de Jesus.
Eu não sei qual a sua conclusão, mas espero ter contribuído. Quero deixar aqui um abraço à minha esposa amada, Maria Correia, aos meus filhos também, e parabenizar já a equipe do Teu na Conversa por esta iniciativa. Realmente é um programa maravilhoso. Eu, inclusive, tenho sido edificado por este programa, por variados temas que já cá passaram, e espero estar aqui, né, nas outras oportunidades para contribuir em outros temas, com a graça que o Senhor nos tem dado relativamente ao conhecimento das Escrituras. Okay? Também saudar ali os meus filhos na fé, me encher discipulado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Gabriel. Nós aqui agradecemos, estamos realmente gratos por estar aqui conosco e partilhar esse conhecimento aqui no nosso espaço. E para já contamos contigo mais vezes no Teu na Conversa. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Paramos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até ao final do vídeo. E se você ainda não se inscreveu ao nosso canal, se inscreva, coloca o sininho das notificações para que cada vídeo que nós postarmos, tu recebas a notificação, dê likes, comente e compartilha com todos aqueles que você sabe que precisa ou gosta dos conteúdos que nós postamos no YouTube. Então, fique bem e até lá, a paz do Senhor.